porque o evangelho é de Deus, é de Cristo. Então, por que vamos nos envergonhar de um evangelho que é poder? Glória a Jesus. Glória a Deus. O evangelho que impactou Corintos. O evangelho que impactou Éfeso. O evangelho que impactou o mundo, a saber, Roma. Paulo está ali para pregar este evangelho. Glória a Deus. E o evangelho, irmão, ele transforma. Aí como é que Paulo ele vai, entre aspas, Paulo ele tinha razão para se envergonhar do evangelho. Porque de envergonhar de pregar o evangelho em Roma? Porque, primeiro, Roma era a capital do mundo. Roma era a capital do mundo. O evangelho vinha de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade pequena que Roma havia conquistado. Para que alguém que era de Roma iria dar valor ao evangelho vindo de Jerusalém? Segundo, o evangelho veio do judeu. O judeu era a escória da sociedade, visto pelos romanos como pobres, incultos e a maioria escravo. Terceiro, o evangelho era sobre um judeu, nascido em Belém, criado em Nazaré, que se dizia ser o filho de Deus, que acabou sendo morto e crucificado. E a cruz era a morte mais vil, mais indigna que alguém poderia sofrer, destinada aos criminosos e aos malfeitores. Porque os romanos iriam dar crédito a um judeu pregando um evangelho vindo de Jerusalém, sobre um judeu que morreu crucificado. Razões para se envergonhar, entre aspas, não faltava a Paulo. Mas Paulo disse, eu não envergonho do evangelho. Por quê? Porque o evangelho é de Deus. E por que nós vamos se envergonhar do evangelho que é tão poderoso? Porque nós vamos envergonhar de um evangelho que transforma, do evangelho que liberta, do evangelho que alcança a quem ninguém pode alcançar. Porque a palavra do Senhor, irmão, ela é muito linda. Ela vai na divisão da alma e do espírito, aonde ninguém consegue ir, aonde que os médicos não conseguem chegar, aonde o humano não consegue entrar, mas a palavra ela entra. E quando ela entra para transformar, glória a Deus. E eu acho lindo, irmão, que o evangelho é tão lindo, que ele pega aquele que está lá fora, que ninguém dá nada, que estava caído, que estava nas drogas, e o poder da palavra ela transforma. E você olha e diz, meu Deus, eu não acredito aonde ele está hoje pregando a palavra, evangelizando, transformado, mas é o que? É o poder do evangelho. Este é o evangelho que transforma. Este é o evangelho que impactou a sua vida, que impactou a minha vida. E nós estamos aqui para pregar este evangelho, irmão. Que este evangelho não vem da terra, ele vem do céu. Este evangelho não é do homem, ele é de Deus. Então, para que se envergonhar do evangelho? E Paulo ele vai dizer, razões para ter vergonha do evangelho, eu poderia ter, mas eu não tenho. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus, irmãos. Glória a Deus. E este evangelho, Paulo ele vai pregar ali em Roma. Glória a Deus. E os romanos, ele gostava de poder. Com a Roma estava o poder. Com a Grécia estava a sabedoria, mas com o romano estava o poder. Ele se orgulhava do poder. Aí Paulo vai dizer, se é poder que eles querem, se ele se orgulha do poder, pois é poder que eu vou mostrar para ele. Se em Roma está o poder, pois é poder que eu vou mostrar para ele. Glória a Deus. Por quê, irmão? Porque o evangelho não tem. O evangelho ele é poder. O evangelho ele é poder. Aonde este evangelho chega, ele muda. Aonde este evangelho chega, ele transforma. Porque não é a sua desenvoltura, não é a sua retórica,
mas é o poder do evangelho. Glória a Deus. Não é a sua oratória que transforma, mas é o poder do evangelho. Glória a Deus. Eu e você não temos poder de nada. Se não for esta palavra para transformar o pecador que está lá fora, ninguém mais tem poder para fazer isso. Glória a Deus. Aí Paulo vai dizer, glória a Deus, se ele gosta de poder, é poder que ele vai ter. Porque eu sou devedor, eu estou pronto. Paulo estava pronto para quê? Para pregar o evangelho. E nem todos estão prontos para pregar o evangelho. Mas Paulo disse, eu só não estou pronto para pregar o evangelho, mas eu estou disposto para morrer pelo evangelho. Glória a Jesus. E nós temos que ter esse mesmo pensamento que Paulo teve. Nós temos que estar pronto, mas também nós temos que estar disposto para morrer pelo evangelho. Aleluia. Porque Deus, aleluia, Ele veio para salvar e buscar aquele que se havia perdido. Glória a Deus. E eu e você se encontrava nessas condições. Nós estávamos no mundo perdido, sem paz, sem salvação. Mas houve um ousado, que nem Paulo, que estava pronto para pregar este evangelho para mim e para você. Glória a Deus. E por isso que nós estamos aqui esta noite. Então não se envergonhe de pregar este evangelho. Por quê? Porque ele é poder. Ele é poder de Deus. E Paulo ele vai dizer, glória a Deus, que evangelho é poder de Deus. Paulo vai chamar 3 coisas de poder de Deus. A mensagem da cruz. Ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que estamos salvos é poder de Deus. Cristo crucificado é poder de Deus. O evangelho é poder. Então, se o evangelho é poder, não existe evangelho sem Cristo. E não existe Cristo sem cruz. Pregar o evangelho e não pregar outra coisa senão a cruz e Cristo e este crucificado. Porque Cristo, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele está vivo. Glória a Deus. Ele subiu aos céus. Ele nos batizou com o Espírito Santo. Glória a Jesus. Aleluia. E Ele vai voltar. Ele está vindo para arrebatar a sua igreja. Glória a Jesus. Ele está vindo para arrebatar a sua igreja. Glória a Jesus. E nós não podemos deixar de pregar este evangelho. Por quê? Porque este evangelho, glória a Jesus. Aí Paulo vai dizer assim: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus. Pelo efeito do evangelho. Aleluia. Aí Paulo vai dizer para quê? Para matar, para destruir. Glória a Jesus. Para derrubar? Não. Para salvação. Para salvação. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aí Paulo vai dizer: para que eu vou me envergonhar do evangelho? Que salva, que transforma, que liberta, que pega o mais vil pecador, que para aquele que para a sociedade não tem mais jeito. Aí Jesus vai com o seu sangue precioso, dá um banho, limpa, transforma e faz dele uma nova criatura. Glória a Jesus. Aí Paulo também vai dizer: eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Aleluia. Pelo alcance. Glória a Deus. Pelo alcance de quem? De alguns? Não, mas de todos. De todos. Porque Deus não veio para alguns, para os prediletos, não. Deus veio para todos. Pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura.
Aleluia. Então, se você crê, aleluia, você será transformado. Porque ele veio não só para um, mas ele veio para todos. Aleluia. Ele veio para todos. Ele não veio só para alguns. Por quê? Porque Deus, a sua bondade, ela dura para sempre. A sua bondade, ela vai de geração em geração. Então, se Deus fosse vir só para alguns, o que seria de nós? Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então ele nos enxertou na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus é aquele, irmãos, que Ele conhece. Como já foi dito aqui, Ele sabe as nossas necessidades. Ele sabe as nossas falhas. Ele sabe as nossas limitações. E mesmo assim, Deus, Ele enviou o seu Filho unigênito para aquele que todo crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A bondade de Deus é tão boa, irmão, tão boa, que Ele teve misericórdia de mim e de você. Ele enviou o seu Filho ali naquela cruz, por amor de mim e por amor de você. A gente mesmo sendo pecador, sendo falho, sendo infiel, mas Jesus disse: não, eu vou porque Ele tinha um plano de salvação. Ele tinha um plano de salvação para mim e para a tua vida. E Paulo diz: eu não me envergonho de pregar este evangelho. Como Roma precisava ouvir este evangelho, o mundo também precisa ouvir este evangelho. Porque muitas vidas que estão lá fora, ela precisa ser alcançada. E Deus, Ele conta comigo e com você. Então pregue este evangelho. Pregue este evangelho, porque Deus, Ele só precisa que você vá e pregue o evangelho. Por quê? Porque Ele quer salvar. Ali aquele semeador, ele não foi para colher, ele foi para semear. Então Jesus conta comigo e com você, para que eu e você venha pregar a palavra. E o resto quem faz é Ele. Porque o poder quem faz é a palavra. Vocês tão somente semeia e quem faz é Jesus. Só tão somente semeie, tão somente pregue a palavra. Porque Jesus quer ouvir eu e você pregar a palavra. Jesus quer que eu e você pregue a palavra, porque tem muitos aí fora que precisam ouvir esta palavra. Glória a Deus. Quando eu estava lá fora, sempre vinha alguém na minha casa. Eu achava tão maravilhoso, irmão. Sempre tinha um grupo de irmãs, de jovens, eram jovens, que elas não sabiam nem pregar direito. Mas elas sempre tinham um dia na semana que ela ia na minha casa. E elas pregavam a palavra, irmão. Elas nem sabiam pregar direito, mas ela ia e pregava. E Jesus semeava através delas. E a palavra ali era plantada. Então, Jesus quer que eu e você façam o mesmo. Independente de que eu e você diga que não sabe. Mas Deus não está preocupado com muita coisa, não. Deus não está preocupado com os sábios. Mas Deus está preocupado, Deus quer disponível para pregar a palavra. Porque também eu não sei não pregar a palavra. Mas eu estou disponível para pregar a palavra. Se Deus quiser me usar, Ele me use. Porque quem faz é Ele. Eu digo: Jesus, eu não sei. Mas eu estou aqui disponível, Deus. Se eu quiser me usar, me use. Porque de mim mesmo eu não tenho nada. Porque eu não posso, eu não faço, mas quem faz é a palavra. Deus não está preocupado com quem prega bonito. Deus não está preocupado com a oratória de ninguém. Deus está preocupado que eu e você pregue o evangelho. Porque quem faz o efeito da palavra é o poder do evangelho. Não é pregador, não é pregadora. Quem faz é a palavra de Deus. Então Deus quer somente que eu e você pregue a palavra. E Paulo diz que eles não veio, aleluia, para os prediletos, não. Ele veio para todos. Ele veio para todos. Aí Paulo vai dizer que ele não se envergonha do evangelho. Por que ele não se envergonha do evangelho? Porque Deus é o poder. Deus
é o poder. Então, para que se envergonhar de pregar o poder? Para que eu e você vai se envergonhar de pregar uma palavra tão gloriosa? Uma palavra que transforma, uma palavra que liberta, uma palavra que faz, uma palavra que vai aonde o homem não pode ir. Mas a palavra ela vai, porque quem faz é a palavra. Então que você venha pregar a palavra, irmão, pregue a palavra. Porque quem faz é a palavra. Quem faz é a palavra, quem transforma é a palavra. A palavra do Senhor diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então quem liberta não é o homem, quem não liberta é a mulher, quem liberta é a palavra. Quem faz é a palavra. Se verdadeiramente o Filho do Homem libertar, verdadeiramente ser livre. Então quem é que faz é a palavra. Então por que você tem medo de pregar a palavra? A palavra não é sua, o chamado não é seu, o chamado é de Deus. E muitos hoje não querem o chamado de Deus. Porque, irmão, o chamado de Deus a gente sofre. Sofre ser chamado por Deus. Sofre fazer a vontade de Deus. E muitos hoje não querem sofrer por amor ao evangelho. Muitos hoje não querem ir. Por quê? Porque o chamado tem lágrimas. O chamado tem choro. E muitos não querem chorar. Muitos não querem sofrer. Aí prefere estar no seu cantinho. Mas Jesus disse: vá. Então somente vá, porque eu serei contigo. Então vá. Não se envergonhe de pregar a palavra, porque Paulo diz que ele não se envergonhava de pregar a palavra, porque a palavra não era dele, a palavra era de Cristo. E a palavra não é minha, não é sua. A palavra é de Deus. Então por que vou ter medo de envergonhar de uma palavra que não é minha, de uma palavra que é de Deus, de uma palavra que é poderosa, de uma palavra que faz? Então, irmão, não se envergonhe do evangelho. Deus só quer disponível, que nem Paulo estava disponível. Paulo disse: eu estou até disposto a morrer, mas eu não deixo de pregar a palavra. Eu vou pregar a palavra, porque a palavra é de Deus. E Roma precisa ouvir esta palavra. E o mundo também precisa ouvir esta palavra, através de mim e de você. Você crê? Então diga amém. Falta 4 minutos. Eu vou entregar, porque ainda vai ter uma apresentação para a gente entregar na hora certa, amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meu irmão, minhas irmãs.